Nós que estamos no capítulo 12 desse livro, Preparação de Experiências. Vamos começar o nono encontro, hoje, de 23 de abril. Então, para que a gente possa dar início ao nosso estudo, como sempre, nós faremos um episódio de ambientação, lido pela Adriana, extraído do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A proposta de hoje é o capítulo 4 desse livro, que é intitulado como Trabalho. A página é página 23. Antes disso, a mensagem da nossa agenda de hoje, da data 23 de abril, é extraído do livro também de Emmanuel, livro Vinha de Luz, do capítulo 33 do livro Vinha de Luz. O que Emmanuel nos traz hoje é preciso luz divina. Então, Adriana, pode ficar à vontade para fazer a leitura do exórdio. Então, vamos lá. Capítulo 4, Trabalho, traz a seguinte epígrafe. E Jesus lhes respondeu, meu Pai obra até agora e eu trabalho também. Está em João, capítulo 5, versículo 17. Em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas, nesse sentido, são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênuo de conservar o que é inútil e ruinoso, das quedas do pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte do erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor, e o Mestre se esforça por nós desde quando? Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Convidamos, então, uma vez harmonizados pelo exórdio, a Liana para poder proferir a prece de início do nosso estudo. Nossos corações abertos para receber a palavra do nosso Mestre, vamos buscar no íntimo de nosso ser as lições de bondade, de amor e de caridade com os nossos irmãos, tendo a consciência de que neste planeta, que é a nossa casa, neste plano espiritual, possamos encontrar em cada movimento nosso, em cada gesto, a luz divina que ilumina o nosso caminho, para que possamos ter as nossas atitudes sempre voltadas para o crescimento espiritual de cada ser aqui presente como filho de Deus. Neste momento, já agradecendo aos mentores aqui presentes, colocamos nossas vibrações positivas para que sejamos intuídos, cada um de nós, para absorver as lições e para transformar as nossas vidas através do amor que Jesus nos ensinou. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Liana, pela prece de início. Então, agora podemos dar continuidade ao nosso estudo do livro Missionários da Luz,
capítulo 12, preparação de experiências. Nós que paramos na página 174 do nosso livro. O item é o item 12.12. Nós terminamos o parágrafo, né? Então, podemos fazer uma releitura para que a gente possa dar reinício. Então, o parágrafo já visto foi: surpreendido, rendi silencioso preito de admiração à sabedoria divina, que nos concede sublime aparelho físico terrestre para as nossas aquisições eternas. Então, André Luiz se mostra, né, estupefato, surpreso, admirado com a maravilha do aparelho humano que ele observa agora na espiritualidade, analisando os modelos perfeitos para estudo elaborados pela espiritualidade, onde ele se encontra. E aí ele vai dar continuidade, né, às suas observações, às suas análises, né, às suas admirações de detalhes desse aparelho humano. E aqui eu volto a lembrar que cada escrita, cada linha escrita por Chico, inspirado pelos autores espirituais, aqui André Luiz, é um convite para que nós internalizemos, né, as reflexões que André Luiz quer nos passar aqui. Então, agora, nesse momento, ele quer nos convidar a refletirmos sobre o nosso corpo humano, cada detalhezinho do nosso corpo. Então, vamos ver o que André Luiz, através de Chico, quer nos fomentar nesse momento. Impressionava-me a composição perfeita dos vasos distribuídos ao longo do tronco celíaco. Então, ele começa a observar as representações do nosso corpo, mostrando os vasos, sejam vasos sanguíneos, sejam vasos linfáticos, né, que formam o nosso corpo. Então, nós vimos no encontro passado, né, os grandes tipos de vasos que nós temos, as artérias, que conduz o sangue rico em nutrientes e oxigênio, as veias que trazem o sangue de volta repleto em toxinas e CO2, para que o CO2 seja eliminado no pulmão, os vasos linfáticos, né, que trazem a linfa e faz toda a coleta de resíduos do nosso corpo, como de restos celulares, né? Então, isso tudo, André Luiz está querendo nos mostrar. Então, quando ele diz nesse momento que impressionava a minha composição perfeita dos vasos em torno do tronco celíaco, né? Então, ele quer que nós relembremos que o tronco celíaco no nosso corpo é uma importante artéria do nosso corpo humano. E essa importante artéria que entra na formação do nosso corpo, o tronco celíaco, ele vai se originar lá na nossa aorta abdominal. A aorta abdominal é um dos vasos mais importantes do corpo que leva o sangue arterial para o abdômen. O sangue rico em oxigênio, em nutrientes, né? Então, o tronco celíaco, ele vai se originar dessa aorta, desse ramo, dessa artéria importante do nosso corpo. Então, ele estava vendo, André Luiz, né, esse tronco celíaco no interior do abdômen daquele modelo, e pelas cores estava simulando o sangue levando, através do tronco celíaco, nutrição arterial para os nossos órgãos abdominais. Vários órgãos abdominais, como o fígado, o estômago,
pâncreas, baço, todos esses órgãos são nutridos por essa artéria chamada de tronco celíaco. Então, André Luiz está observando a importância dessa artéria nutrindo esses vários órgãos importantes do nosso corpo, importante para sustentar a vida humana. Então, ele começa, então, hoje, nesse primeiro momento, falando desse tronco celíaco, que era um ramo da artéria aorta. E ele continua. Além do tronco celíaco, a maneira de pequenos rios de luz. Então, veja, ele vem falando que as veias, elas são representadas como rios de luz nesse modelo anatômico. Então, a maneira de pequenos rios de luz, destacando-se em expressão de luminosidades das cavas superior e inferior. Então, cada vasozinho desses, do formador do corpo humano, que ele estava observando, era conferida uma certa luminosidade. Mas desses vários vasos, grande luminosidade se destacava em função das veias cavas, tanto as veias cavas superior e inferior. Então, por que ele está falando isso? Da importância das veias cavas, mostrando um destaque de iluminação para essas veias, né? Porque a veia cava superior é uma veia... Então, é sempre bom lembrar que, na grande maioria das vezes, veia é que vem trazer o sangue rico em CO2 das extremidades do corpo para a parte central do corpo, para depois chegar ao pulmão e ser liberado o CO2. E as artérias, é o contrário. As artérias, elas capturam o sangue rico em oxigênio, capturado lá do pulmão, e leva esse sangue rico em oxigênio para as várias partes do corpo. Então, o trajeto inverso. Então, veia cava superior, como é uma veia, está trazendo sangue das periferias do corpo para eliminar o CO2 no pulmão. Então, a veia cava superior é uma veia que ela vai descer verticalmente da cabeça até desembocar no átrio direito do coração. Então, o átrio, o coração, ele tem cavidades, né? Então, as duas cavidades superiores são chamadas de átrio. As cavidades inferiores são chamadas de ventrículos. O átrio direito é que recebe essa veia cava superior, que traz todo esse sangue da cabeça. Então, como que é importante, né? Porque ela vai e detoxifica o cérebro. Tira todas as toxinas do cérebro. Então, por isso que tinha uma luminosidade muito importante dessa veia cava superior. A veia cava inferior, pelo contrário, né? Ela vai trazer o sangue todo da parte abdominal, o sangue rico em CO2 para ser expelido, né? Então vai trazer todo esse sangue cheio de toxinas da parte abdominal para também desembocar no átrio direito junto com a veia cava superior. As duas se desembocam no átrio direito. Então veja que bacana. Por isso que era uma luminosidade forte, porque essas veias são veias fundamentais que trazem o sangue, uma da parte do cérebro e outra da parte inferior do corpo, se juntando no átrio direito do coração. Pois não? É só uma dúvida mesmo de médico. Essas veias cavas, elas podem ficar entupidas? Isso, né? Isso. As veias, como as artérias, elas são canos por onde passa o sangue, né?
Então, algumas situações pode provocar a diminuição do calibre dessas veias. Por exemplo, nos casos que a gente chama de hipercolesterolemia, né? O aumento do colesterol no sangue, porque o excesso de colesterol no sangue, ele começa a impregnar na parede dessas veias e vai diminuindo o calibre por onde o sangue passa. Algumas situações pode chegar até fechar totalmente. Aí, quando fecha totalmente, dá o infarto, né? O nome infarto é degradação do tecido pela ausência de sangue que chega nesse tecido. Infarto é isso. Então, o infarto pode ser de qualquer músculo. Então, pode ter um infarto agudo do miocárdio, que é uma degradação do tecido do coração em função da não chegada de sangue para nutrir o coração, por causa do entupimento dessas veias. Pode ser, no caso das artérias, né, que vai levar o sangue para o coração. No caso do infarto, pode acontecer um infarto cerebral também, obstruindo artérias importantes que irrigam o cérebro, então dá um infarto cerebral. Essa veia cava, né? Ela pode ser feita a cirurgia ponte safena, se for o caso? Isso, a ponte safena é a substituição de uma veia danificada por uma veia da safena, que é uma veia que nós tiramos na perna, né? Sei. Então, isso se chama ponte safena, porque a gente corta a parte da veia que está danificada e substitui pela safena, que é essa perna. Se essa veia estiver danificada, ela pode ser substituída pela safena. Mas ela, por exemplo, ela estando 90% danificada, os médicos orientam para fazer o procedimento ou eles são mais cautelosos? Pois é, então, aí depende muito do quadro clínico do paciente, né? Que ele vai examinar não só o grau de entupimento da veia, mas o quadro clínico do paciente como um todo. Tem pacientes, por exemplo, que têm um estado melhor, pode ser que o médico opte por tratamento medicamentoso, quando está com 90% de entupimento. Aí depende do estado clínico do paciente, né? Tá bom. Obrigada, viu? Nada. Alguma dúvida mais? Não? Então, é isso aí, as veias cava superior e as veias cavas inferior. Então, as veias que trazem o sangue rico em CO2, uma do cérebro e da parte abdominal. E aí, André Luiz, ele observa mais. Ele observou o tronco celíaco, ele observou esses destaques luminosos da veia cava superior e inferior. E aí ele fala das jugulares também, externa e interna, né? As jugulares são essas veias do nosso pescoço, que fica na parte lateral do nosso pescoço. Então, lembrando que veias é diferente das artérias. As artérias vão levar o sangue para nutrir os tecidos. As veias vão trazer o sangue que está rico em CO2 das células para o pulmão para poder ser excretado esse CO2. Então, a veia jugular interna e externa fica nessa região lateral do pescoço, né? A jugular interna, ela leva esse nome porque ela fica mais profundo. Ela fica do lado da artéria carótida interna. Então, essa veia jugular interna fica do lado de uma artéria grande, importante para o organismo humano. E a importância também que ela ajuda a drenar o quê? O sangue do cérebro. A jugular externa é uma veia mais externa também que nós temos no pescoço, diferente da jugular interna, que está mais internamente distribuída, a externa
está mais externamente, né? E ela fica sobre o músculo, que nós chamamos de esternocleidomastoide, né? O músculo aqui do pescoço, que algumas vezes nós podemos ter torcicolo devido à lesão nessa musculatura do pescoço. Então, a veia jugular externa, ela fica sobre esse músculo do pescoço, né? E ela também ajuda a escoar, esse sangue todo do couro cabeludo, né, que era mais externo. Então, pega esse sangue todo do couro cabeludo para poder levar para o pulmão. Ok? Alguma dúvida? Não? Eu vou pedir só para interromper 5 minutinhos aqui, porque eu estou recebendo uma ligação do serviço que eu estou hoje. Já volto já. A Bernadette, agora melhorou. A câmera dela estava dando vários destrinhos, não sei se vocês estavam vendo assim. Aí. Aqui tá boa, Malu. A minha câmera aqui, para mim, tá boa. Porque estava aparecendo agora um monte de listra. Não sei se todo mundo estava vendo assim. Aqui tá tranquilo. Para sair boa na gravação. Aí, de novo, ó. Aqui não está aparecendo. Eu desliguei o áudio, aí certo ficou. Deixa eu desligar de novo. Vocês estão vendo a câmera da Bernadette? Estão vendo a Bernadette? Para mim, tá parecendo legal. Engraçado, só o meu que está assim. Aqui na gravação está saindo bem. Você está vendo direito, amor? Estou normal. Então é a minha aqui que está com algum. A imagem para mim. Agora apareceu o nome dela. Aproveitar que o Marco ainda está ausente, na leitura sobre o trabalho, há mais ou menos, talvez aí umas 2 semanas ou 3, foi tratado do assunto trabalho também. E o Guto e eu colocamos no grupo fontes de consulta. No meu caso, eu coloquei uma página da Meimei, do livro Pai Nosso, que tem um Pão Nosso do Hermano e tem um Pai Nosso da Meimei, né? Pronto, pessoal, desculpa aí. Legal, Márcio. Vamos embora. Vamos voltar. Caso eu precisar de fazer essas interrupções, tá? É porque eu estou de serviço hoje, estou com o celular aqui do lado aqui. Então, os problemas lá do hospital, lá, eles vão me chamando aqui, eu vou precisar dar uma paradinha. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, nessa beleza aí de André Luiz, nos falando sobre a beleza do corpo humano, né? Então, nós vimos aqui a fala de André Luiz sobre o tronco celíaco, destacando as expressões luminosas da veia cava, superior e inferior. Aí ele tá mostrando aqui as maravilhas das artérias, da maravilha aqui das jugulares externa e interna. E aí vai falar agora sobre as artérias e veias auxiliares da veia porta, né? Então, essa parte aqui também ela é super interessante. Por quê? Porque veja que André Luiz está começando a nos mostrar o seguinte, como que o sangue, né, ele está sendo drenado, né? Então, ele é drenado da parte superior da cabeça, é drenado do abdômen, né, do abdômen com coisas importantíssimas. E aí ele vai começar a falar agora mencionou
sobre os vasos da veia porta, né? Por que é importante a veia porta? O que é a veia porta? A veia porta é chamada de veia porta hepática. É um sistema de veia que liga o intestino ao fígado. Por que essa veia é importante? Esses sistemas de veia são importantes, chamar de veia porta, por isso que chama porta, né? A porta que liga o intestino ao fígado. Porque quando nós nos alimentamos, eu vou só bloquear aqui o som aqui, que está dando uma interferência de alguém. Vou dar uma bloqueada aqui. Tá. Quando nós nos alimentamos, a nossa alimentação, ela captura todos os nutrientes do intestino para jogar no sangue. E esses nutrientes, quando caem no sangue, caem nessa chamada veia porta, que é a veia que vai fazer a união dos vasos do intestino com o fígado. Por quê? Duas coisas. Quando nós alimentamos, nós ingerimos vários nutrientes que o corpo precisa. Então, é passando pelo fígado que esses nutrientes, alguns deles são absorvidos para nutrir o fígado. Por quê? Porque o fígado é o órgão central do nosso corpo, né? Alguns acham que é o coração, né? A parte principal é o fígado, porque é o fígado que vai receber todos esses componentes, distribuir e mais. Aqueles componentes de alimentação que fazem mal para o corpo, o fígado é que vai biotransformar esses componentes maliciosos de forma que eles possam ser excretados pela urina ou pelas fezes. Ele tira a toxicidade desses compostos que, porventura, nós ingerimos, tóxicos, né? Então, por isso que veio a porta, que é a primeira porta de entrada depois do intestino para esses componentes, para que cheguem no nosso corpo, passando primeiramente para o fígado. E é interessante também a veia porta, como ela faz a ligação do intestino com o fígado, a veia porta é o local sede de instalação de um parasita que é, de certa forma, até comum na região norte e nordeste. Não sei se vocês já ouviram falar da doença extossomose. Já ouviram falar extossomose? Alguns chamam de xistose, né? É extossomose mansônica, né? Que é formada, que é uma doença, uma parasitose, que é comum na nossa região, que é formada por um protozoário, que é devido a um protozoário chamado Schistosoma mansoni. Esse vermezinho, Schistosoma mansoni, ele fica alojado dentro da veia porta. Dentro da veia porta. E com isso dá um estado inflamatório dessa veia porta. Por quê? Porque ele fica grudado na veia. Então, ele tem uma ventosa. Ventosa é igual essas coisinhas que a gente faz para poder grudar no azulejo no banheiro, né? Vai grudar as coisas no azulejo no banheiro. Isso é ventosa. Então, esse vermezinho tem uma ventosa que gruda na veia. Como ele gruda na veia, ele começa a danificar as veias, essas veias portas, dando uma reação inflamatória. E essa reação inflamatória pode gerar, por exemplo, acúmulo de líquido no abdômen, chamada ascite, barriga d'água. Então, a extossomose mansônica, uma das coisas os sintomas dela é a barriga aumentada, né? A barriga aumentada. Então, por isso que nessas parasitoses, as crianças e os adultos têm essa barriga aumentada devido a isso aí. Então, só uma curiosidade, tá? Essa veia porta é que se serve de abrigo para esses parasitas. Alguém tem uma dúvida? Pois não, Manu? Aqui o microfone. Eu comentei com você que meu avô foi o cientista, né? Ele foi pioneiro nisso, na pesquisa do Schistosoma mansoni, da esquistossomose. E nós tínhamos um laboratório, já vi mais de uma vez pacientes chegando com a lombriga numa lata. Aí eu para analisar.
E os ovos estão todos na cabeça, né? Sim, exatamente. Uma coisa bem interessante. Eu cheguei a ver no microscópio isso também. É bacana. Muito bem. Alguém tem algum... Ciência, né? Ciência. Alguém tem algum comentário a mais sobre a extossomose maçônica? Alguém já ouviu falar com algum outro nome? Alguém já conheceu alguém que teve extossomose? Marcos, Oi. meu comentário não tem a ver com a quistossomose, não. Mas desde a aula passada que eu estava para fazer esse comentário. É sobre o André Luiz. O André Luiz narra com uma riqueza tão grande o corpo humano, as coisas que vê, a luz que emite. E a gente tem que lembrar uma coisa. Na cadeia evolutiva espiritual, André Luiz ainda é muito pequenininho. Imagina esse corpo humano sendo visto por um espírito mais evoluído que André Luiz. A maravilha que é a máquina humana, sendo visto por um espírito bem mais evoluído que André Luiz. Né? Sim. Se ele, com a simplicidade da evolução dele, que está começando agora, tá, consegue nos passar tudo isso, quanta riqueza existe no nosso corpo, que ainda não é percebido pelo André Luiz, mas é percebido por espíritos mais evoluídos. Né? Verdade. É uma coisa que assusta a gente. Né? A narrativa dele já assusta. Agora, saber que pode ter muito mais coisas que não foi captado por ele, assusta. Pode não, com certeza tem, né? Milhares e milhares que a gente ainda não conhece, né? E vai demorar muito para conhecer. É verdade. Mas a finalidade é essa mesmo, Guto. A finalidade é André Luiz fazer com que isso desperte em nós, entendeu? A atenção para o corpo humano, a complexidade das coisas, a dificuldade do processo evolutivo para chegar nesse complexo que nós temos, que passa por nós muitas vezes desapercebido. E o que nós fazemos com a máquina corpo humano, com o nosso corpo humano. E isso é um alerta para que a gente cuide mais desse presente de Deus que é o corpo humano. Isso. Pois não, Kelly? É sobre a ascite que você falou, né? Que é conhecida como barriga d'água, não é isso? Isso. Eu não vi, eu sei que a extossomose dá, né? A barriga d'água, a ascite, mas eu já presenciei, não por conta dessa doença, que hoje eu acho que talvez seja até quase erradicada, não sei, né? No Brasil. Nada. Né? Ainda tem. Tem muito ainda. Tumor, né? Pessoas com tumores no fígado e já num estado assim, bem avançado, fica com ascite, né? Então, Isso. eles vão fazer a drenagem, né, do líquido que está na barriga, né? E fica com a barriga bem proeminente, bem grande, né? Uma coisa dolorida, né? Eu vi não por conta da extossomose, por conta de um tumor, né? Isso. O processo inflamatório na região dos vasos da região abdominal gera isso aí, pode gerar. Pois não, Guto? Fala alguma coisa? Guto? Não? Não? Ok. Então, se ninguém tiver nada no comentário, vamos continuar, então. Né? Então, falou para a gente aí da veia, dos vasos que compõem a veia porta, né? E aí ele vai falar das artérias esplênicas, né? Então, as artérias esplênicas também são importantíssimas. Por quê? Porque esse nome esplênico é referente ao baço, tá? Tudo que é referente ao baço leva o nome esplênico. Por isso que em algumas situações clínicas a gente fala que o paciente tem hiperesplenismo, aumento exagerado do baço. Então, artérias esplênicas são artérias que vão levar o sangue para o baço. Por que essas artérias são importantíssimas? Porque o baço é muito importante. Então, essas artérias que levam o sangue para um órgão vital, que é o baço.
Quando o André Luiz ele nos fala dessas artérias esplênicas, ele quer exatamente chamar atenção para a gente nisso, né, da importância do baço para onde essas artérias estão irrigando. Então, o baço é um órgão importantíssimo. Por quê? Porque o baço é que recebe, por exemplo, toda a linfa que vem sendo puxada de todo o organismo, do corpo. Então, a linfa é aquela parte líquida que é paralela aos vasos sanguíneos, as artérias e as veias. Então, os vasos linfáticos são paralelos, são ele que recebe os restos celulares, as degradações celulares, né? Então, vai puxando esses restos celulares e leva para o baço. Mas mais que de restos celulares, também, por exemplo, pode trazer para o baço, se tiver algum processo infeccioso, traz bactérias, restos de bactérias. Por quê? Porque no nosso baço tem células de defesa nossa, que a gente chama de macrófagos, né? Que são células grandes e que elas realizam a fagocitose. O que é a fagocitose? Elas, como se elas tivessem uma boca e engolissem esses restos de células, esses restos de bactérias. Para quando elas fazem isso, elas, além de triturar esses restos celulares e restos de bactérias, de protozoário, elas ensinam para as células de defesa como que a célula de defesa pode proteger contra esses elementos estranhos que estão no corpo humano. Então, por isso que o baço é importantíssimo para o corpo, porque ela faz essa reciclagem, o baço faz essa reciclagem de restos de materiais do nosso corpo e excede também das células de defesa do nosso organismo. Então, quando o André Luiz quis falar dessas artérias esplênicas, ele quis nos lembrar que existem órgãos específicos no nosso corpo que faz essa depuração, essa filtração desse líquido para que o nosso corpo humano fique íntegro e, além do mais, sirva como pontos de células de defesa para proteger todo o nosso corpo. Tá? Então, aí, essa recordação aí do nosso baço, da importância. E mais, continua ele, além da fala das jugulares, interna e externa, da veia porta, das artérias esplênicas, ele fala das artérias, da artéria mesentérica superior. O que é a artéria mesentérica superior? Então, a artéria mesentérica superior é aquela artéria que vai também ajuda a puxar toda parte rica em gás carbônico do intestino, né? Então faz também a filtração do sangue que vem da parte intestinal. Então isso que é a artéria mesentérica superior. Além disso, ele começa a falar também para a gente aqui da aorta descendente. Então, nós vimos a aorta abdominal, que leva o sangue do coração ao abdômen. Agora, nós temos a aorta descendente. Né? A aorta descendente é que ela vai levar o sangue também oxigenado, rico em nutrientes, para a parte do nosso abdômen e também para outras regiões inferiores do nosso corpo. Então, ela vai nutrir o nosso organismo todo com o sangue oxigenado e sangue rico em nutrientes. Então, é isso que André Luiz está observando nesse modelo anatômico, né? As belezas dessas representações. E ele vai e termina nesse parágrafo falando dos vasos ilíacos e dos gânglios da virilha. Né? O que são isso? Os gânglios da virilha. Né? Então, na nossa virilha, que é essa região entre o tronco e a perna, né? Essa é a região da virilha. Aí existem vários linfonodos, cuja reunião forma os chamados gânglios. O que são linfonodos? Linfonodos são pequenas estruturas espalhadas ao longo do nosso corpo que contêm
muito aglomerado de células de defesa, para que fique essas células de defesa em posições estratégicas do nosso corpo. Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui atrás da orelha, né? Se nós colocarmos o dedo atrás da orelha, nós sentimos alguns pontinhos, alguns gruminhos. São os linfonodos que nós temos, periauriculares. Se a gente coloca no pescoço aqui, ó, embaixo aqui, ó, da garganta, nós sentimos também umas bolinhas, né? São também linfonodos estratégicos. Se a gente colocar a mão na virilha e apalpar a virilha, nós sentimos também os linfonodos, que são essas aglomerações de células de defesa. Então, esses linfonodos, juntos, eles formam o chamado gânglios da virilha. Então, é isso que André Luiz está querendo nos mostrar, que em partes estratégicas do nosso corpo, existem aglomerados de células de defesa exatamente postos para poder proteger o nosso organismo de qualquer invasão, seja de micro-organismo, protozoários, de vírus. Por isso que a gente fica em equilíbrio. Por isso que a gente fica em equilíbrio. Porque nós estamos aqui respirando, mas nós estamos respirando uma quantidade imensa de micro-organismos, como bactérias, como esporos de fungos. E nós só não adoecemos porque nós temos esses linfonodos espalhados pelo nosso corpo que fazem combate em primeira mão desses micro-organismos que entram em contato conosco. Né? Então, veja bem, então ele quis nos mostrar como que o sangue irriga o nosso organismo, como que o nosso organismo se protege estrategicamente de, porventuras, ataques, né, de micro-organismos que possam nos invadir. Então, é isso que ele está fazendo esse convite para nós, para que nós possamos nos envolver nessa complexidade e beleza do nosso corpo. E aí vamos continuando, se ninguém tem nenhuma pergunta. Cobrindo as maravilhas orgânicas estava o sistema nervoso, semelhando-se à capa radiante estruturada em fios tenuíssimos de luz férica, né, de luz de cor de ferro. Então, no sistema nervoso nosso cérebro, naquele modelo que André Luiz estava observando, estava composto por luzes de cor de ferro. A região do cérebro parecia uma lâmpada em azul suavíssimo. Então, aí ele começa a mostrar regiões específicas do cérebro que estava banhado de uma luz azul específica. A gente vai entender por que dessa luz azul específica, mais para frente. Cuja luminosidade se ligava em sentido direto ao cerebelo. Então, ele está falando do cérebro e agora do cerebelo. Então, o cerebelo é uma estrutura à parte do cérebro que se localiza atrás da nossa cabeça, na base da nossa cabeça. Se a gente colocar a mão atrás da nossa cabeça, esse osso aí atrás da cabeça, na base, é chamado de occipital. Então, na base desse osso aí, do lado de dentro, localiza-se uma parte do cérebro que é chamado de cerebelo. E esse cerebelo, ele é importantíssimo para o equilíbrio do nosso corpo. Por quê? Porque é o cerebelo que faz a nossa coordenação motora, né? Se nós conseguimos caminhar, se locomover, pegar objetos, tudo isso é regulado por essa parte do cérebro que fica nessa base chamada cerebelo. Se nós conseguimos ficar em pé, ter equilíbrio e postura, isso é em função do cerebelo. É o cerebelo que fornece ao corpo o equilíbrio e a postura que ele necessita. O cerebelo, ele é tão importante que é ele que é responsável para a aprendizagem de movimentos complexos do nosso corpo.
como andar, correr, nadar, tocar instrumentos musicais. Essas habilidades de conexões de movimento é em função do cerebelo. Então, veja que aí ele pega, André Luiz, o cérebro como um todo e começa a caminhar nesse cérebro e chegar nesse cerebelo, que é uma estrutura menor localizada na base do nosso cérebro. E ele continua. Do cerebelo, vai descendo em seguida pela medula espinhal. Então, o que é a medula espinhal? Né? Na nossa coluna, ela é chamada de medula, porque é o meio, medula é o meio. Né? Então, a nossa coluna é formada por ossos, são vértebras, que no meio dele tem um espaçozinho, por isso que é chamado de medula, meio. E é no meio dessas vértebras que passam os nervos, que fazem a conexão do nosso cérebro. Esses nervos se conectam no nosso cérebro e vai passando vários filamentos para o lado esquerdo e para o lado direito do nosso corpo, para que todo o nosso corpo seja inervado. E aí isso que o André está falando. Então ele vê o cerebelo, do cerebelo em formato de luz, várias ramificações passando por dentro dessa nossa coluna vertebral, né, nessa medula espinhal, e atingindo o plexo sagrado. O que é o plexo sagrado? Na verdade, o que chama é plexo sacral. Tá? Então, o plexo sacral, o que é? É um conjunto de nervos. Então, o plexo é um conjunto de nervos. Então, veja que os nervos veio lá do sistema nervoso, passando por dentro da nossa medula espinhal e chegando na base do sacro. O sacro é esse ossinho. Quando nós sentamos, nós sentimos ele, né? Então, o sacro é esse ossinho. Então, bem na base desse sacro, tem um complexo de nervos, que é chamado de plexo sacral. Sacral por causa do sacro. Algumas pessoas, na antiguidade, chamavam de plexo sagrado, mas por causa do termo sacro. Tá? E a função principal dele, desse plexo sacral, que fica na base desse ossinho onde nós sentamos e sentimos, é inervar, por exemplo, as nádegas, os órgãos genitais, o períneo. Então, se nós conseguimos ter relações sexuais, é devido à inervação desse plexo sacral. Se nós conseguimos ter controle, por exemplo, sobre o nosso esfíncter urinário, ou seja, controle sobre a urina, é devido ao equilíbrio desse plexo sacral. Então, veja, partindo do cérebro até chegar na base do sacro, André Luiz estava mostrando para a gente, através dessas luzes, desses filamentos luminosos maravilhosos que ele estava observando. Então, até o plexo sacral, no qual o foco brilhante adquiria expressão mais intensa. Por quê? Porque é exatamente disso, porque é a base ali que vai se ramificar para todo o corpo. Por isso que tinha uma coloração toda intensa. Para depois chegar no grande ciático, né? Chegar no grande ciático. Então, o ciático é um nervo que ele se origina nesse plexo sacral, que fica na base desse sacro, e ele se ramifica pela perna. Por isso que algumas pessoas têm a chamada dor ciática. Por que a dor ciática? É a dor que se origina nesse nervo ciático, que tem origem nesse plexo sacral, e ela vai se espalhar por toda a perna e até pelo abdômen. Pode irradiar pelo abdômen também, porque esse nervo ciático se origina no plexo sacral, e é o plexo sacral que faz a inervação, por exemplo, dos órgãos genitais, da parte do abdominal, da parte do abdômen, da perna. Né? Vamos lá, vamos continuar se ninguém tiver nenhum comentário a fazer. Transferir minhas observações para a forma feminina. Então, agora ele estava vendo o modelo masculino, examinando isso tudo. Agora ele vai falar
vai partir para a forma feminina. Então, transferi minhas observações para a forma feminina igualmente radiosa, concentrando meu potencial analítico sobre o sistema endócrino, disposto à maneira de constelação entre as peças orgânicas. Desde a epífise, situada entre os hemisférios cerebrais, até os núcleos procriadores. Então, vamos lá. Então, ele vai começar agora a falar do sistema endócrino. Então, o que é o sistema endócrino? O sistema endócrino é todo o conjunto de órgãos que produzem os hormônios. Esse que é o sistema endócrino. As várias regiões que produzem os hormônios. Então, ele vai começar a falar do sistema endócrino, e ele fala que esse sistema endócrino está disposto à maneira de constelação entre as peças orgânicas, na forma de estrelas mesmo espalhado por todo o nosso corpo. Por quê que André Luiz vê nessa forma anatômica o sistema endócrino sob forma de estrelas? Devido à importância desse sistema. Porque o que é o sistema endócrino? É que produz hormônios. O que são hormônios? Hormônios são substâncias produzidas pelo nosso corpo, que são produzidas em um determinado lugar, mas vai agir em locais diferentes de onde ele foi produzido. Locais diferentes. Então, para nós termos uma ideia, né? A tireoide é uma glândula. Por que é uma glândula? Faz parte do sistema endócrino. Porque ela produz hormônios. Quais hormônios que ela produz? Por exemplo, o TSH, hormônio tireotrófico. Os hormônios T3 e T4, que são produzidos na tireoide. Esses hormônios, eles vão agir em todo o corpo. Vai regular diversas ações em todo o corpo. Então, por isso que é chamado de hormônio, porque são produzidos em um lugar e vai agir em vários outros locais do corpo. Então, por isso que André Luiz falou, representa essas glândulas de várias estrelas localizadas pelo nosso corpo. E aí ele começa a falar dessas estrelas, a principal estrela que ele começa a falar é a epífise. Por quê? Né? A primeira que ele relata é a epífise dessas glândulas. Porque a epífise é também conhecida como glândula pineal. Como glândula pineal. E a importância da glândula pineal nós sabemos para nós, na mediunidade, né? Nós sabemos a importância dessa glândula. Então, a primeira estrela da glândula, representando a glândula endócrina, que André Luiz coloca, é a epífise. E por que ela recebe esse nome de glândula pineal? Né? Porque pineal é em forma de pinus, que significa cone. Então, a glândula pineal, ela tem o formato de um cone, de um pinus. Por isso que vem esse nome, glândula pineal. E ela fica localizada exatamente no centro do cérebro. Nós sabemos que o cérebro ele tem dois hemisférios, né? Dois hemisférios. Tem o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. São dois hemisférios independentes. E conectando esses dois hemisférios na base deles, no meio deles, está a glândula pineal. De tão importante que essa glândula fica nesse meio de conexão entre os dois hemisférios. Fisiologicamente, a glândula pineal para nós é importante porque ela produz a melatonina. A melatonina é produzida pela glândula pineal. Qual que é a função da melatonina para o corpo humano? Né? A função da melatonina para o corpo humano é regular o nosso sono, o nosso momento de descanso. Então, a pineal, ela
apresenta sensibilidade à luz. Então, quando diminui a luz, a pineal ela ativa a produção de melatonina para levar o corpo a descanso. Então, por isso que quando a gente vai dormir, a gente tem que apagar as luzes, ficar em escuridão, tranquilidade. Para o quê? Para que a pineal comece a trabalhar produzindo melatonina, e é essa melatonina que vai induzir um sono reparador em nós. Pois não? Marco, uma dúvida. A pessoa que tem sono picotado, né? Não dorme à noite, quer dizer, dorme, mas acorda de meia hora a noite toda, né? Ela está com algum problema na glândula pineal? Não, porque, na verdade, esses distúrbios do sono pode ser por várias manifestações, desde um desequilíbrio orgânico mesmo, né? Então, não necessariamente com relação à glândula pineal, né? Mas uma coisa que é interessante utilizar a glândula pineal é estimular a glândula pineal a produção de melatonina como? Através daquelas regras práticas, né, que nós já falamos aqui, né? Quando você for deitar, você se retirar para o quarto meia hora antes, começar a fazer aquele relaxamento, aquele estado de repouso, começa a diminuir as luzes, depois fica em escuridão plena para poder chegar a um sono tranquilo, reparador. Então, isso tudo vai ativando a pineal vagarosamente. Se nós não criamos esse costume, por exemplo, quando nós vamos para a cama, ficamos vendo televisão, isso vai cortando, porque o estímulo luminoso vai atrapalhando a pineal. Celular, fica mexendo no celular, a luz do celular também atrapalha a pineal, entendeu? Então, não necessariamente uma pessoa que tem distúrbio do sono tem distúrbio da pineal, mas com certeza levar essa pineal a trabalhar de forma mais eficaz, como, por exemplo, fazendo essas medidas, pode ajudar na recuperação do sono. Sei, porque eu faço tratamento para sono picotado, né? Porque o meu problema não é insônia. A médica disse que é pior. É melhor você ter insônia do que você ter sono fragmentado, né? Então, toda essa limpeza do sono eu já fiz, tudo isso eu já fiz, já tomei melatonina, não serve para mim, mesmo que nada. Já fiz todos os procedimentos necessários para a questão do meu sono fragmentado, né? Que foi que eu descobri. Eu não sabia que eu tinha esse transtorno. Eu pensava que era da minha natureza. Aí, com o tempo, foi acarretando vários problemas, que acabar que eu cheguei nesse distúrbio do sono, né? Então, eu tomo uma medicação para eu poder não me acordar diversas vezes durante a noite. Que isso estava causando outros problemas por conta disso, né? Então, eu tentei a melatonina, mas não serviu. A medicação deu certo? Tá dando certo. Eu fico sempre em observação, né? Tá dormindo quantas horas? 8. Aí, tá dormindo quantas horas? 5. Aumenta a dosagem, diminui. Você sabe como é, né? Aumenta a dosagem, diminui a dosagem. Eu sei que eu sempre estou em acompanhamento médico por conta do sono fragmentado, que ocasionou vários outros problemas, tudo relacionado assim, ao sono fragmentado. Coisas que ninguém descobriu que era, tipo, pico de pressão. Era o que ninguém sabia o que era. Aí descobriram que era meu sono fragmentado. Então, estava causando já os transtornos mais sérios, né? É bacana, interessante você falar isso, para a gente ver a importância do sono, né? Isso. A importância do sono para o corpo humano. E por isso que André Luiz ele vai e coloca a epífise como a primeira glândula que ele vai falar. Que é a epífise, que é o ponto inicial que proporciona essa fase de reparo do corpo através do sono. A falta de sono, a privação de sono, para mim, é uma das coisas mais terríveis, porque gera muitos problemas que a gente nem consegue imaginar que é por conta da privação do sono.
coisas, né, que você não imagina. Ataque de pânico, pico de pressão, N coisas, né? Pesadelos. Tá uma coisa que a médica falou que não vai conseguir controlar, serão meus pesadelos. Eu posso controlar o seu sono, mas os pesadelos não. Você vai continuar tendo. É bem difícil. Então, essa aqui, a fala dele, né, é muito importante. Bacana. Isso aí. Ok. Marcos, Oi, Guto. eu sofro do mesmo problema. Meu sono é a noite toda fragmentado. É normal eu estar 2, 3, 4, 5 horas da manhã acordado. Aí o que acontece? Quando dá 6 horas da manhã, que normalmente eu levanto para tomar medicação, eu estou pesado. Eu descanso no máximo até 9 horas da manhã. E depois me arrasto o dia todo. Porque precisa do sono reparador, né? Não tenho. Eu acredito que no meu caso é que eu desacelerei muito a atividade física, que fazia com que eu não tinha necessidade de descansar, né? Estou vendo se eu volto a ter essas atividades para corrigir isso. Isso não pode corrigir com remédio. É verdade. Então, o primeiro passo é isso daí, né? É a atividade física, né? Atividade física e tentando controlar aí o ritmo do sono, porque se você se entrega, você começa a fazer a inversão do sono, né? Fazer a inversão do sono. Você fica acordado de madrugada e para dormir depois de manhã. É igual criança. Criança também, se você... Ela faz a inversão do sono. E a melatonina também não funciona bem com ele, não. Igual a Kedma. Então, assim, você tem que começar a criar mecanismos aí para você começar a se regular direitinho, né? Colocar o seu horário de ir para a cama, um procedimento correto de relaxamento antes de você ir para a cama, né? Controle de luz, tudo, cara. Né? Porque é importantíssimo esse sono aí, correto, né? Pois não, Kedma? Mas, Guto, atividade, isso é tudo que o Marco falou, né? É extremamente importante. Ainda hoje eu faço atividade física, eu corro, eu faço musculação, tudo isso. Antes de eu chegar na medicação, eu tentei tudo, terapia, tudo que você imagina. Um conselho que eu lhe dou de 20 anos de tratamento para distúrbio do sono. Se você fizer tudo isso e não conseguir, procure ajuda médica, porque é uma bomba, viu? Isso é uma bomba que explode. Então, é um conselho que eu lhe dou. Tá bom? Que eu ficava assim, eu conseguia nem trabalhar. Inclusive, eu pedi a exoneração de um dos meus concursos, porque eu não conseguia trabalhar. Para você ver onde foi que eu cheguei, né? Então, é um conselho que eu lhe dou. Depois que você fizer tudo isso, você não conseguir, procure ajuda médica. Eu tenho uma amiga que ela conseguiu superar isso, ela até me indicou a acupuntura. Tá? Pronto, é uma das saídas também. Tente tudo. No final, se você não conseguir, se no final eu conseguir arranjar um trabalho de vigia noturno e trabalhar, ganhar dinheiro. Como é? Pois é. Como é, Guto? É brincadeira que eu fiz. Se eu não conseguir, arranjar um trabalho noturno e ganhar dinheiro. É brincadeira. Vigia noturno. Ok. Então é isso daí, pessoal, que o André Luiz está passando para a gente. Então ele coloca a epífise, então como essa primeira glândula, exatamente para a gente poder suscitar esses debates aí sobre a importância do sono, né? E aí ele está falando que desde a epífise, né? Ele está falando que desde a epífise... Ok, gente, você quer comentar mais alguma coisa? Opa, desculpa, vou baixar a mãozinha aqui. Ah, tá. Então, é isso que ele está falando. Desde a epífise, aí vai até, ele fala que entre os hemisférios cerebrais até os núcleos procriadores, né? Então, ele está falando que sai da epífise, essas conexões, passa pelos hemisférios e vai até os núcleos procriadores, né? Que ele fala até as glândulas sexuais humanas, né?
Ele fala, as glândulas pareciam formar um belo sistema luminoso, semelhantes a pequenos astros da vida, né, nas glândulas sexuais humanas, congregados em sentido vertical, qual antena rútila, atraindo a luz procedente do mais alto. Cada qual apresentava sua forma específica, suas expressões vibratórias, suas características particulares, diversificando-se igualmente a cor de cada uma, embora recebesse todas, a seu modo, a coloração da epífise, semelhante a pequenino sol azulado. Por isso que eu te falei que eu ia voltar nessa cor. Quando ele falou que chegou na epífise, começava a destacar uma cor azulada, né? Por que uma cor azulada? Né? Porque a cor azul, porque a epífise, primeiramente, né, mediunicamente, ela está relacionada ao chamado terceiro olho, que é o terceiro, que é o chakra, né, representativo ao terceiro olho. E a cor atribuída era a cor azul. Por quê? Porque essa cor azul, alguns chamam de cor índigo, mais puxado para o violeta, ela representa sabedoria, intuição e visão interior. Essa cor azul. Então, por isso que a epífise, ela é designada, a epífise, essa cor azulada, porque ela representa sabedoria, intuição e visão interior. Então, todas essas glândulas, por sofrer influência da epífise, recebia, de certa forma, uma certa tonalidade de azul nessas demais glândulas. Então, mantendo-se em seu campo de atração magnética todas as demais. Então, como eu falei, a epífise dando influência através da cor sobre todas as glândulas, então estava influenciando todas as demais glândulas do corpo, desde a hipófise até a região dos ovários. Então, a hipófise está falando da relação da epífise ligando todas as outras glândulas, ligando desde a hipófise, né? Então, o que é hipófise? Hipófise é uma glândula também que está na base do sistema nervoso central nosso, e ela é chamada de glândula mestra do sistema endócrino. Por quê? Porque ela produz muitos hormônios, a hipófise. Então, ela estimula a produção de muitos hormônios. Então, por isso que ela é chamada de glândula mestra. Ok? E aí, ele fala que desde a ligação da epífise com a hipófise até a região dos ovários, está vendo o órgão feminino, como o nosso astro de vida, garantindo a coesão e o movimento da sua grande família de planetas e asteroides, né? Então, está simulando aí essa conexão entre essas glândulas coordenadas pela epífise, vários planetas e asteroides conectados como um todo. Pergunto se tem alguma dúvida com relação a isso que nós vimos até aqui. Não? Então, convido a todos, a gente pode parar por aqui o nosso encontro hoje. Minha estupefação não tinha limites, porque aí, a partir desse próximo tópico, ele vai começar a direcionar para outro limiar, tá? Então, convido aqui alguém que seja voluntário para poder fazer a nossa prece de finalização do nosso estudo de hoje. Vou fazer. Agradecendo a esse encontro tão rico, tão proveitoso, agradecendo a espiritualidade que nos intuiu, que nos acompanhou, que esclarecendo tantos temas tão importantes, que possamos seguir nessa jornada tão interessante e que nos faz tão bem. Agradecendo ao Pai, oremos a oração que Ele deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigada a todos, uma ótima semana. Que assim seja. Obrigado, Isabel, pela prece de finalização. Obrigado a todos pela participação. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite. Boa noite, moçada. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Até a próxima.